A sala de hemodiálise do Hospital de Base de Bauru é um local conhecido pelo Jefferson. Aos 33 anos de idade, os rins dele pararam de funcionar. Eu trabalhava na época, eu era funcionário público, trabalhava no departamento de água aqui de Bauru. E atendendo pessoas lá, eu ia 5 minutos ao banheiro, não estava me sentindo bem. Tinha muito gosto metálico na boca e a pressão subia demais. Então, de início eu tomava um remédio e ia levando. Mas chegou um certo ponto que eu já não estava aguentando mais. Foi aonde eu resolvi procurar ajuda médica. Procurei ajuda médica, assim, urgente, porque eu vim parar no pronto-socorro. E quando eu cheguei no pronto-socorro, já ruim, para minha felicidade e minha sorte, quem estava lá era uma nefrologista, a doutora Regina, que inclusive é médica aqui do setor de hemodiálise. E ela olhando para mim, ela disse assim, olha, tudo indica que você está com insuficiência renal crônica, mas a gente vai fazer exames para realmente, se você tiver, você vai ter que fazer hemodiálise. Eu entrei em desespero naquele exato momento e disse, não sei nem o que é isso, hemodiálise. Falei, não, mas você vai conhecer. E foi onde o exame constatou realmente que eu estava com insuficiência renal crônica. Após o diagnóstico, ele começou a fazer hemodiálise. Foram 17 anos de sessões 3 vezes na semana, por pelo menos 4 horas diárias. Quando eu comecei a fazer, durante as sessões, já foi melhorando, né? Usei essa máquina, uma das máquinas aqui, já foi melhorando a qualidade de vida, aquele mal-estar já foi saindo, porque foi filtrando o sangue e foi tirando as toxinas. Então, melhorou bastante a minha qualidade de vida naquele momento. Em 2018, ele passou por um transplante de rins no Hospital das Clínicas de Botucatu. Desde então, não precisa mais de hemodiálise. Você volta a ter uma vida normal. Eu não caminhava, então eu caminho. Eu faço praticamente tudo. Tudo. Lógico, com uma certa restrição, certo cuidado. Como de tudo, mas sempre sob supervisão médica. Tem uns medicamentos que tem que tomar. Então, eu faço de tudo moderadamente. Por isso, estar aqui novamente é uma experiência que traz muitas lembranças para ele. Olhando para os pacientes assim, e sabendo que eles fazem a hemodiálise, e sabendo que eu passei por 17 anos aqui dentro, é um baque. Parece que você relembra tudo que você já viveu aqui dentro do setor de hemodiálise. Mas eu agradeço a Deus ainda porque tem esse tratamento, senão todos estariam já mortos. Aos 69 anos, o Laírdo está na fila do transplante de rins e espera ter o mesmo resultado positivo do Jefferson. Mas enquanto a cirurgia não é feita, é por meio da hemodiálise que ele consegue garantir mais qualidade de vida. No caso do Laírdo, a insuficiência dos rins veio depois que ele passou por uma cirurgia no coração, há quase 2 anos. Eu saio de casa 9h30, chego aqui 10h30 e saio daqui 4h30. E faço segunda, quarta e sexta. Eu faço, saio daqui bem. Eu tinha muita dor na barriga, hoje eu não tenho nada. Sinto bem. Alexandre é médico nefrologista do HB e explica que a doença renal crônica pode ter muitas causas, mas a maior parte dos casos pode ser prevenida. Qualquer lesão renal, qualquer machucado renal, vamos colocar assim, pode levar à doença renal crônica. Pode ser diferentes causas, medicações, infecções, cirurgias, tudo que pode lesionar diretamente o rim pode gerar uma sequela e uma doença renal crônica. Hoje em dia, em mais de 50% dos casos, as doenças que mais causam doença renal crônica são hipertensão e diabetes mellitus. Com o passar do tempo, essas lesões pequenas que vão acontecendo vão levando a alterações na estrutura renal, lesão e perda de função. Se a gente conseguisse fazer o diagnóstico precoce da hipertensão arterial, do diabetes, a gente conseguiria diminuir muito a incidência de doença renal crônica que a gente vê na população. Por isso é tão importante o acompanhamento médico e os exames regulares. Depois de instalada, a doença renal crônica pode ter vários estágios, mas dificilmente há uma reversão do quadro. A ideia no acompanhamento ambulatorial antes da diálise é que a gente freie essa progressão ou, se possível, estagne ela para que não progrida mais. Alexandre acompanhou o Jefferson no período da hemodiálise e comemora os resultados positivos do paciente, mas também faz um alerta.
que o transplante renal não é cura de doença renal crônica. Ele é um dos 3 métodos de terapia renal substitutiva, ou seja, substituir a função de rins que pararam. Então, são esses 3 métodos: a diálise peritoneal, hemodiálise e o transplante. Então, o transplante não é uma cura, ele é um tratamento que vai precisar de acompanhamento pelo resto da vida e uso de medicações específicas para o resto da vida, sendo que essas pessoas podem ainda ter pressão alta ou diabetes, e essa pressão alta e diabetes machucar esse transplante renal também, e eventualmente ela precisa voltar para diálise em algum momento da sua vida. É por isso que os cuidados preventivos sempre são o melhor caminho. Quem atua com essa prevenção e promoção da saúde dos rins, não só agora no mês de março, mas ao longo de todo o ano, é a Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico. Os funcionários da ABREC vão até escolas e entidades esclarecer dúvidas e oferecer informações. Nesta ação no Centro Dia do Idoso de Bauru, os frequentadores do local foram incentivados a adotar uma alimentação mais saudável, não esquecer de tomar água, conversar com o médico sobre a necessidade de fazer exames regulares de urina e controlar a pressão alta e o diabetes. Tem muita gente que tem a doença e não sabe, né? Porque às vezes é hipertenso, diabético, e eles acabam não tomando os remédios corretamente e acaba prejudicando ainda mais os rins. Além das ações de conscientização, a ABREC oferece apoio direto a cerca de 400 pacientes da cidade com doença renal crônica. Tenho todo o trabalho de levá-lo até conseguir um benefício de prestação continuada junto ao governo federal, levá-lo para conseguir um vale transporte para poder fazer hemodiálise ou a diálise, né? Então ela ajuda em todos esses assuntos, inclusive até um apoio à família. E a gente quer levar mais informação, porque quanto maior informado o indivíduo melhor a sua prevenção. A dona Inês compreendeu bem o papel dos rins no organismo e não vai esquecer as dicas da Érica. Os rins, ele serve para eliminar, né, as coisas ruins do nosso corpo, né? É para isso que ele serve. Então ele tem que ser bem cuidado.